Olá, amigos do VarejoCast, tudo bem com vocês? Você já sabe, toda segunda-feira é dia de VarejoCast tendências e pendências. E hoje vamos falar, será que é o fim do caixa aí de self-checkout, de autoatendimento, antes mesmo de ter começado no varejo brasileiro? Bora conversar que esse papo tá fantástico. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por BIP Brasil, OneBit, Cigam, PayPal. Isso aí, meu amigo Caio Camargo, você que nos ouve, nos prestigia toda semana aqui no VarejoCast, seja no seu carro, seja na atividade física, onde você estiver nos ouvindo aí agora, uma honra muito grande ter você como nosso ouvinte, como nossa ouvinte. E hoje é segunda-feira, né, para quem está nos ouvindo na segunda-feira, e qualquer outro dia da semana para quem está ouvindo qualquer outro dia da semana. E hoje a gente vai falar de um tema aí que está gerando uma polêmica ultimamente, né, Caio Camargo? Uma tecnologia que já existe há bastante tempo. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com um caixa de autoatendimento, um self-checkout, foi numa loja da IKEA. E, amigo, faz bastante tempo, acho que foi na primeira NRF que eu fui, então faz muito tempo. Então estamos falando aí o quê? De 2007, 2008, mais ou menos. E a gente hoje tem esses caixas de autoatendimento como uma realidade, né? Aqui no Brasil também e lá fora. Mas alguns movimentos estão acontecendo e por isso que a gente está trazendo essa temática para cá, né, Caio? Exatamente, Fred. Pois é, a gente já via com muito desejo no Brasil acontecer o tal do self-checkout, o caixa de autoatendimento, né? De tanto ver em eventos aí internacionais, em exemplos internacionais, a gente sempre até brincava, uns 10, 15 anos atrás, eu lembro que a gente brincava, falava em palestra, tá? Falei, imagina a hora, quando tiver um caixa de self-checkout no país, né? O brasileiro vai se comportar bem ou vai sair correndo com o produto sem pagar, né? E a gente vê que esse era um medo bobo, não fazia jus à realidade do varejo. Hoje a gente vê o self-checkout em farmácias, em supermercados, até mesmo varejistas de moda, fast fashion também usando esse caixa rápido ou caixa de autoatendimento, mas parece que ainda reflexo de um mundo muito digitalizado. A gente está começando a recolher, né, notícias sobre a nossa curadoria aqui, né, Fred? Você alertou por esse tema, a gente começou a garimpar e não tinha ideia da quantidade de informação que estava saindo a respeito sobre isso, que já há varejistas nos Estados Unidos em movimento contrário ao self-checkout, principalmente por questão de vendas. Então a gente usava o self-checkout aqui como uma questão de aumentar as vendas e a gente está vendo alguns desafios aqui ao longo. É tanto material, pessoal, que esse VarejoCast aqui a gente vai debater, o Alecrim, porque a gente está com muito material na mão para organizar, para colocar para vocês essa pauta e a gente vai tentar levantar as histórias aqui do que a gente conseguiu levantar, porque é um tema que tende ali a gente ver mais sobre ele nos próximos meses aqui. Talvez seja palco disso numa NRF em janeiro, mas a gente quer começar a debater com você, nossa audiência, sobre este tema. Sei que muito varejista ainda nem começou a brincar, né, Fred, no self-checkout, e aí já veio o Caio e o Fred falando assim, olha, talvez não é mais hora de brincar sobre isso, né? Só para lembrar a nossa audiência, a gente trouxe no passado algumas coisas sobre autoatendimento, né, Fred? Assim, como bom no Brasil, como alguma coisa que estava acontecendo, certo? E a gente falou alguns exemplos aqui de autoatendimento, como também a primeira vez que a gente falou sobre esse movimento paralelo em uma outra direção, né? O que é muito interessante, porque a gente sempre fala, né, Caio, que não existe uma receita de sucesso, uma fórmula única, como você vai perceber nesse episódio, e é uma coisa que eu acredito, o Caio também acredita muito, é que você tem que testar até encontrar o que funciona para o seu negócio e que dá engajamento com o que o seu cliente espera da experiência no seu negócio, né? Exato. Então a gente falou já há um tempo atrás que o Walmart no Canadá estava colocando pessoas em cada caixa de atendimento, tinha um ser humano para ajudar no processo. É verdade. E que isso era uma tendência, né? Um teste que o Walmart estava fazendo no Canadá para tomar algumas decisões. A partir daí, outras matérias foram acontecendo, inclusive matérias em um outro caminho também, como a gente já tinha falado há bastante tempo, né, da Jumbo lá na Holanda, né, o caixa lento deles, né, que foi um pouco antes da pandemia, né, e durante a pandemia eles reforçaram isso, e você trouxe um exemplo aqui de São Paulo, né, do interior de São Paulo, seguindo a mesma linha, não é isso? Isso, do Enxuto, o pessoal do Enxuto também na mesma linha, também nesse caixa lento aqui nessa história toda, mas é um pouco daquilo que a gente já falou, né, então a gente já, lá fora, né, você sempre usa muito
muito como referência o pessoal do Trader Joe's, que é eleito uma das melhores experiências de supermercado lá nos Estados Unidos e sempre foi contra essa corrente, né? Ele sempre não teve a questão do self-checkout e outras questões de tecnologia para criar um outro tipo de experiência, correto? Existe esse movimento, né, de voltar aí ao contato humano, né? Uma brincadeira que eu já falo, né, que a tendência de 2050 vai ser todo mundo olhar assim e dizer assim, cara, abriu uma loja ali que atendimento é só feito por seres humanos. Eu vou antecipar para 2030, talvez, isso aqui. Não tenho a menor dúvida, né? Vamos ali, olha, vai ter uma loja que é só... Abriu agora, a loja só tem seres humanos, uma turma bacana, rapaz, que atende a gente, que conversa, que dá bom dia. É muito legal aquela loja, então eu acho que vai ser muito isso. Mas, a priori, meu amigo, o que está acontecendo é que uma grande tendência já há um tempo no varejo, principalmente os supermercados investiram muito, né, nos caixas de autoatendimento. Lá fora, a gente viu primeiro a IKEA, depois supermercados, depois as farmácias como CVS, Walgreens, né, todas hoje têm isso funcionando muito bem. Porém, a gente sempre via ali empresas como o Publix, que até 2019 não tinha, depois começou a colocar, e até hoje é uma declaração e um posicionamento do Trader Joe's dizer que nunca vai ter caixa de autoatendimento em suas lojas. Ou seja, a gente vê o varejo dividido nesse movimento, né, Caio? E a gente viu muito da ênfase dessa questão do autoatendimento, da automação, né, desse processo do caixa, principalmente. E no Brasil eu uso como referência o McDonald's, né? Porque é uma coisa que todo mundo conhece e vê. Fala assim, você pode ver qualquer McDonald's hoje tem 10 totens para um caixa, né? Exatamente o movimento contrário. E muito do que a gente falou ao longo desse ano, é importante falar, né? A gente falava muito em relação à mão de obra. Por falta de mão de obra, começamos a abrir mais self-checkouts, né? Então, assim, tô vendo até atacarejo vai começar a usar a questão do self-checkout, cara. Até uma forma de atacarejo tá começando a ensaiar alguns movimentos nesse sentido. Então, e a gente via muito disso por uma questão de operação. Eu diminuí o impacto de ter pessoas no caixa para ter pessoas em outras funções, né? Porque tá difícil empregar no varejo, é uma dificuldade global, como a gente sempre fala. E aí o self-checkout era uma solução para você diminuir esse impacto, essa necessidade de mão de obra. Mas parece que vamos começar a trazer as notícias para o nosso pessoal aqui, né? São notícias que a gente traz principalmente lá de fora, de players que estão tomando outras direções exatamente por resultados. É isso mesmo, Doc? É isso mesmo. A gente tem, por exemplo, 3 grandes varejistas aí, né? O primeiro, Trader Joe's, que eu já falei, né? Que tem como posicionamento que nunca implementou e nunca vai implementar esse tipo de automação em suas lojas de caixa de autoatendimento. O Walmart começou a rodar muito mais forte, investir a partir de 2018 muito com caixas de autoatendimento, porém, né, com esse movimento que a gente já trouxe para vocês de primeira mão aqui lá no Canadá, eles estão diminuindo esse movimento e em algumas lojas retirando os caixas de autoatendimento. E por fim, a Wegmans, né, também uma rede varejista aí americana, começou em 2017 a implantação da automação através de autoatendimento, caixas de autoatendimento, e já em 2020 desistiu, cancelou esse processo, começando a retirada dos caixas de autoatendimento. Então a gente vê aí 3 grandes varejistas da área supermercadista, né, Caio? Decidindo, dar uma freada e retirar de algumas lojas com a Walmart. Trader Joe's nunca entrou e disse que não vai entrar, e o Wegman voltando atrás na decisão de investir mais nesse processo, né? Então a gente está vendo aí grandes movimentos, meu amigo. Ô Fred, vamos lá, a gente falou de 3 players interessantes aqui, mas vamos pegar um pouco aqui, baseado em tudo que a gente levantou, e lembrando você que está escutando a gente, aqui no card vai ter todos os links para você pegar com as notícias, as fontes que a gente tirou, tudo esse conteúdo que a gente está moldando para vocês sobre esse tema do self-checkout. É importante, tá, pessoal, ler esse material. Vamos pegar os 8 movimentos aqui que estão direcionando um pouco o mercado nesse sentido, Doc. Vamos lá, primeiro, abordagens híbridas de autoatendimento, de caixa de autoatendimento. Como a gente já falou aqui, já trouxemos bem antes, principalmente varejistas como o Walmart, né? Começaram a introduzir essa abordagem híbrida, Caio, que é você ter automação ali, mas você tem uma pessoa que ajuda a escanear, a passar os produtos, a já tá ali caso aconteça algum problema e não você ter que chamar alguém e tal. Isso tem um objetivo, que é proporcionar uma experiência de compra mais flexível e personalizada. Então, lembrando você que está nos ouvindo, que a gente já antecipou isso para você aí há pelo menos 3 a 4 meses no episódio, quando a gente trouxe desse primeiro movimento do Walmart no Canadá.
Então, essa abordagem híbrida de self-checkout, a gente vai ver cada vez mais cada self-checkout com um ser humano ali do lado para ajudar no processo, né? Ou pelo menos 1 para 2, 1 para 3 e não simplesmente quando você precisa, quando dá aquele probleminha, como é mais comum hoje em dia. Vamos para a segunda aí, Caio. A segunda e a terceira são muito próximas, tá, Fred? Eu vou juntar as duas aqui nessa história, que é alguns que estão de fato tirando o checkout ou redirecionando o uso dele. Aqui a gente tem a Costco e a ShopRite. Por exemplo, ela está reavaliando. No caso da Costco, para usar o self-checkout tem que minimamente ali ter um cartão de sócio, uma identificação de foto, para entender como se fosse um benefício de velocidade para quem for sócio da Costco. Então é um ponto bacana, tá? Agora a ShopRite, cara, o interessante deles, cara, é que eles estão retirando, assim como a Mart está retirando de alguns caixas também a história para atendimento, por uma questão de insatisfação dos clientes, cara. Então, ao invés de colocar alguém para atender, eles estão até colocando a questão aqui de vamos tirar, isso não funciona no nosso cliente. O Walmart, como a gente já pontuou, colocando alguma estratégia geral da empresa, ainda mais é um ponto de consideração sobre o formato self-checkout, certo? E no caso da Costco, né, que é um clube de compra, a fila é muito grande, né? Então, o caixa de autoatendimento, para quem é ali associado, pode realmente apresentar uma grande vantagem. Vamos trazer mais um ponto aí, furtos e perdas no varejo, né? Então, com a utilização, né, do caixa de autoatendimento, o varejista está percebendo o aumento, né, em perdas, aumento em furtos, né? Então isso é uma das coisas que está influenciando, por exemplo, na decisão de ter pessoas e de eliminar, né, em alguns casos, os self-checkouts, né, Caio? Lembrando que nos Estados Unidos, nesse exato momento, existe uma questão de violência muito forte, né? De pequenos furtos, um aumento nessa história. Então você ter o caixa de autoatendimento sem pessoas, sem nenhum tipo de bloqueio, é uma porta aberta para esse tipo de delito. Infelizmente, isso você acaba tendo um custo maior no pessoal de prevenção de perdas, né? Então é um jeito de reduzir. Então tá se repensando o modelo, é fato. Outro tema importante aqui, a gente falou, faz parte de satisfação, mas é dificuldade técnica, né, cara? Muitos clientes, depende da faixa etária, né, o segmento, o mercado, o posicionamento de mercado, demoram a entender o self-checkout, ele acaba sendo mais um obstáculo, né, do que alguma coisa que vai beneficiar o consumidor. Até que você cria a cultura, você perde muita venda. Então, ao invés de ser uma experiência rápida, conveniente, tá virando questões demoradas, de uso demorado, isso tem frustrado clientes na experiência, por isso também tem sido um empecilho aqui nessa continuidade. E isso é até um ponto interessante, né, até para fazer nossa enquete, né, para você responder aí na plataforma que você nos ouve, nos vê, qual atendimento que você prefere, né? Caixa de autoatendimento ou atendimento tradicional? Responde aí pra gente, né? O Yannis vai botar para você responder, porque lá fora, sabe, cara, não sei a tua experiência, mas eu uso muito quando vou na CVS, no Walmart, Publix, cara, e assim, pra mim não tem problema. Agora, algumas experiências que eu tive aqui, tem um determinado supermercado que eu vou sempre e que, cara, não tem uma vez que eu vá no caixa de autoatendimento que você passa o primeiro produto, quando você passa o segundo, chamaram um dos nossos atendentes. E isso eu vejo todo mundo do meu lado reclamando também e tal. Então, isso é um dos pontos, né, que afeta diretamente a experiência. Então, eu acabei desistindo de ir no caixa de autoatendimento dessa rede para ir no caixa, naqueles caixas de pequenas compras mesmo, porque acaba sendo mais rápido, porque não tem esse problema, né? Então, quando você tem esses problemas técnicos, seja porque a experiência do usuário não é boa, seja porque a tecnologia investida não está aprimorada, você afeta diretamente a experiência dele com sua marca, né? Então, isso também está afetando a decisão de alguns negócios de retirarem ou diminuir, né, a aceleração da utilização dessa tecnologia de caixa de autoatendimento, né, Caio? É verdade, cara, até porque a experiência ela não é a mesma de acordo com a marca que você usa. Como são diferentes sistemas, diferentes hardwares ali nessa história, hora tem balança, hora não tem balança, hora você precisa escanear tudo, hora já tá tudo com etiqueta de RFID. São várias experiências distintas, então o consumidor não consegue entender, porque às vezes eu compro num supermercado, é só escanear e colocar, no outro tem que colocar e tem que ter o peso naquela balancinha para poder identificar o produto, senão não libera. Então, assim, o processo, a jornada de compra, como a gente fala, né, ela não é a mesma. Então, isso impede, né, que as pessoas saiam satisfeitas ou não nessa compra. Mas é um ponto nessa história.
que mais temos aqui, Doc? Temos o impacto na interação social, né? A gente até tem uma pesquisa que mostra a geração Z, ela prefere o caixa de autoatendimento, enquanto a geração mais experientes, né, como a X, por exemplo, e os baby boomers, preferem a relação com o operador de caixa, né, Caio? Então tem a ver também isso com gerações, né? Eu acho que tem tudo a ver com o último tema que a gente traz aqui para organizar um pouco essa história, que, queria deixar você falar que, só para fazer exatamente esse link do que você trouxe com a geração Z, que é o contrário, né? A gente tá falando num momento ainda ali pós-pandemia, das pessoas terem ficado trancadas, mesmo depois de anos nessa história, então existe uma questão de depressão, solidão. A gente já falou do papel das livrarias, da Barnes & Noble lá fora, né? Que é menos um local de vender livros, é muito mais um lugar para as pessoas se conectarem. Então a gente está vendo o consumidor buscando interação com as pessoas no dia a dia, e isso tem muito a dizer com esse último item, certo, Doc? Por exemplo, uma pesquisa de 2021 feita pela Retail Touchpoints, né, diz que 45% dos consumidores americanos preferem usar o self-checkout, enquanto 38% preferem as filas tradicionais, ou seja, ter contato com o operador de caixa. E quando você vai e mergulha nessa pesquisa, você vê que tem muito a ver com as gerações que estão ali, né, nesse ato de compra. Então, o último ponto que a gente traz é exatamente isso, essa questão da solidão e tecnologia. Enquanto uma parte gosta da tecnologia para acelerar o processo, outra parte gosta da interação com o ser humano. Tanto é, Caio, que se a gente for ver, né, dentro desses levantamentos que a gente fez, traz também assim, motivo, né, entre as pessoas que gostam de utilizar o self-checkout, o caixa de autoatendimento, elas utilizam por quê? Né? Porque estão buscando velocidade, conveniência. Normalmente essas pessoas têm já essa cultura de levar sua sacola sustentável, são compras mais rápidas do dia a dia, enquanto que as pessoas que não gostam de utilizar o caixa de autoatendimento, ou seja, preferem a interação com o operador de caixa nas filas tradicionais, primeiro, acham confuso o processo, frustrante a experiência, tem dificuldade no escaneamento, sempre tem algum problema técnico, né? E é muito impessoal. Você tem esses dois pontos. Por isso que a gente vê, né, marcas que continuam investindo na automação, né? Você falou, por exemplo, de McDonald's, e a gente vê empresas que não vão investir, como Trader Joe's, ou que pararam de investir, como o Eggmans, né? E isso tem muito a ver com a experiência que eles querem oferecer, mas também com as gerações que estão frequentando as suas lojas nesse exato momento, né? Então isso é muito importante da gente perceber quando a gente vai para interação e tecnologia, né? Para muitos a interação tem que existir, para muitos a interação não precisa existir. É verdade. Tem dois pontos aqui que eu estava vendo ao longo das matérias que a gente não colocou para elencar, que é uma ao lado do colaborador da empresa, né? Com mais pessoas insatisfeitas, a pressão sobre essas pessoas que precisam gerenciar o atendimento do cliente também fica pior. Mais pressão para esses caras lidando com outro tipo de satisfação. E o segundo ponto que é importante trazer, que é um exemplo da Audi e da Lidl, lá que da Europa, lá que estavam verificando, toda vez que você vê um caixa rápido, você imagina uma jornada mais rápida. E até pela questão da falta de cultura no uso, eu entender como é que funciona e tal, você gera um tempo maior de compra, né? Isso gera uma frustração na experiência, na jornada de compra nessa história, certo, Doc? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo.
Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Muito bem, voltando aqui, né, com o Varejo Cast, aqui sempre agradecendo nossos patrocinadores BIP Brasil, Cigan, OneBit e PayPal. Muito obrigado aos links que estão aqui na descrição, pessoal, para conhecer mais das soluções dessas empresas. E Fred, depois que a gente detalhou um pouco do que a gente está vendo, né, quais são os recados finais aqui para a gente colocar, pontuar para nossa audiência em cima deste tema, meu amigo? Caio, dentro desse levantamento que a gente fez, tem 3 principais motivos que foram elencados como razão pela qual alguns varejistas estão abandonando a estratégia de caixas de autoatendimento. Primeiro, custo. Vai no bolso. Exato. O investimento na tecnologia não é barato e a manutenção muito menos, né? Então tem toda uma parte de treinar funcionário, né, de lidar com essa questão de também educar o cliente, né? Então esse é o primeiro ponto, custo. Segundo, curtos. Esses caixas de autoatendimento são alvos fáceis, né, para aquelas pessoas que estão mal intencionadas, né, cara? Exato. Então, quando você tem isso, então você tem que ter investimento em câmera para cada caixa, você tem que ter um investimento em prevenção de furto, né, cara? Então, inteligência artificial, um monte de coisa, precisão ali para que evite esses furtos, né? E por fim, satisfação do consumidor, né, que é um ponto que a gente falou durante todo o episódio. Muitos consumidores simplesmente não usam, não gostam, acham a experiência confusa, frustrante, por isso mesmo eles preferem, mesmo que tenha uma fila, mesmo que demore um pouco mais, ter uma certa interação com seres humanos, uma experiência um pouco mais tradicional, meu amigo Caio Camargo. A gente não quer aqui confundir ninguém, né, Alecrim? Depois de tanto falar de automação, a gente começa a falar agora contas nessa história, mas o fato é o seguinte, ó, antes de decidir qual caminho você tem que tomar, observe o seu cliente. Às vezes você está mais posicionado aqui para um cliente aí de uma geração Z, de uma geração mais nova, mais apta ali com tecnologias e novas questões ali. Talvez com maior maturidade tecnológica, né, Caio? Exatamente. Agora, se você está posicionado num segmento de mercado, né, com outro tipo de consumidor e você já começa a notar problemas de custo, problemas de manutenção, problemas de criar essa cultura digital no teu cliente, talvez seja um momento de você repensar essa estratégia. E se você está no momento, no timing, nesse exato momento, no momento presente, de ter uma questão aí de self-checkout de atendimento. Não vá copiar o modelo dos outros. Observe o seu cliente e tome aí a melhor experiência para o seu cliente, não para você. Exato. E lembrando, né, você vê, a gente está falando de uma ferramenta para a loja física, né, que é um caixa de autoatendimento. Ao mesmo tempo que toda uma experiência digital que vai bater no seu WhatsApp, que é um pagamento via Pix, isso está fluindo maravilhosamente bem. Por isso que eu acredito que esses 3 elementos aí, satisfação do consumidor, porque a tecnologia ainda não chegou naquele ponto de virar sem atrito, fluida e maravilhosa. Então, quando você impacta a satisfação do consumidor, você perde venda, você perde reputação. Segundo, a questão de custo, que ainda é alto, manutenção, treinamento, implantação. E terceiro, essa questão dos furtos. Então, resolvendo esses 3 elementos, pode ser que seja interessante, né? Tanto é que, como a gente citou, para McDonald's, por exemplo, lá na The Coffee, que é uma operação muito enxuta, né, pequena,
todas as experiências que eu tive, aeroporto de Brasília, São Paulo, funciona muito bem para mim, entendeu? Então isso vai depender muito, como você falou, do seu cliente, do propósito de ter aquele equipamento ali, e como o Caio falou, só não vai porque tá todo mundo indo, né, Caio? Só não faça o que todo mundo tá fazendo, a experiência vai ser diferente, com certeza. E desta forma, a gente encerra, né, Alecrim, este episódio aqui do Varejo Cast, Tendências e Pendências da segunda-feira. Sempre lembrando, ó, toda segunda-feira, Tendências e Pendências, toda quarta-feira, o Varejo Cast convida. Aí essa série que a gente tá fazendo junto com o pessoal do PayPal tá fantástica, um convidado melhor do que o outro. E toda sexta-feira, faça chuva, faça sol, Varejo Cast News pra você, com o melhor da semana aqui, com a curadoria do Fred e mim aqui com vocês, pessoal. Então, uma ótima semana aí pra você, um ótimo dia. Valeu! Até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.